né, na realidade, da segunda aula com relação aos tratados internacionais, que é a parte em que a doutrina se propõe a classificar os tratados internacionais. Nós sabemos que os tratados internacionais, eles têm características próprias, né, que vão permitir que eles sejam classificados em diversas situações, com base em diversas características, com base em diversos fundamentos, né? E a doutrina, então, aponta alguns dos principais que nós vamos permitir, né, termos um maior conhecimento deles, seguindo essas classificações e modalidades propostas. Dito isso, então, diante dessa diversidade de tratados internacionais com características próprias, nós vamos nos deparar com a primeira classificação, tá? Que é a classificação quanto ao número de partes. Basicamente, a doutrina aqui pretende simplesmente definir com os senhores que eu vou classificar os tratados internacionais quanto ao número de partes que se propuseram a celebrá-lo e são agora, né, ou estão agora vinculados a ele. Essa classificação é muito simples. Se eu tenho apenas 2 sujeitos de direito internacional, de poderes plenos, como membros deste tratado, tá? Nós vamos classificá-lo como bilateral. Gente, veja bem, pode ser 2 sujeitos de poderes plenos, quaisquer que sejam, tá? Então, pode ser 2 organizações internacionais, um Estado e uma organização internacional, a Santa Sé e um Estado ou uma organização internacional, 2 Estados. Não importa aqui. Nesta classificação, eu quero saber só quantas partes estão vinculadas ao tratado. Se forem só 2, ótimo. Trata-se de um tratado classificado como bilateral, tá? Tratados que tiverem 3 ou mais partes envolvidas, sejam elas quais forem, nós vamos classificá-lo como multilateral, tá? Então, todo tratado aí que tiver 3, 4, 5, 180 partes, 183 partes, né? 200 partes, nós vamos sempre classificá-lo como multilaterais. Perfeito, senhores? Bom, essa classificação é muito tranquila. A próxima eu já não poderia dizer o mesmo para vocês. Vejam, além dessa classificação quanto ao número de partes, nós temos também a classificação quanto ao procedimento de conclusão do tratado internacional. O que essa classificação nos traz? Essa classificação pretende definir quantas fases procedimentais, tá, um tratado necessita para que ele entre em vigor, tá? Então, veja só, se o tratado for necessitar de 2 fases, nós falamos que ele é um tratado bifásico. Se o tratado precisar de apenas uma fase, nós chamamos esse tratado de tratado simplificado ou unifásico, tá? Senhores, vamos colocar isso como exemplo para vocês ficarem, para ficar muito claro para vocês, tá? Começando pelo bifásico. O bifásico é um exemplo muito bom que nós temos do próprio ordenamento jurídico brasileiro, da nossa própria Constituição Federal, tá? Se você pegar a sua Constituição Federal, e eu aconselho que pegue ela aí agora, você vai ler o artigo 84 da Constituição Federal. O artigo 84 da Constituição Federal, em seus incisos 7º e 8º, ele vai prescrever o quê? No caput, né? Compete ao presidente da República, 2 pontos. 7º, reger as relações internacionais brasileiras. O que ele está dizendo ali? Quem vai conduzir a relação do Estado brasileiro com outros estados e outras organizações internacionais é o presidente da República, não é? Nós sabemos que o presidente da República acumula a função de chefe de governo de uma entidade política que compõe a Federação Brasileira, e nós sabemos que ele também acumula a função de chefe de Estado, representando na esfera internacional todos os entes da Federação Brasileira, como uma coisa só, né? Pois bem,
Então vejam só, nesse exercício dele como chefe de Estado, tá? Compete ao presidente da República conduzir as relações internacionais brasileiras. E, dando continuidade a essa prerrogativa, o inciso 8º do artigo 84 vai dizer o seguinte, vai dizer que é competência também do presidente da República celebrar tratados internacionais. Vejam só, então, para a nossa Constituição Federal, quem é competente para negociar e celebrar o tratado internacional é o presidente da República. Mas, no finalzinho desse dispositivo, ele fala assim, passível de referendo, né, ou de convalidação pelo Congresso Nacional. Bom, e aí se você for no artigo 49, inciso 1º da Constituição, que vai falar das competências do Congresso Nacional, logo no inciso 1º ele vai falar da referendo, né, referendar os tratados internacionais celebrados pelo Poder Executivo. Olha só que interessante. Desde que onerosos, tá? Esse é um ponto interessante para a gente poder falar depois do unifásico. Olha que ponto essencial aqui, senhores. O que a Constituição nos diz, então? O presidente celebra o acordo, o tratado internacional, mas se ele for oneroso, se ele gerar ônus ao Estado brasileiro, para que ele tenha validade, eficácia, né, entre em vigor, ele precisa ser referendado, aprovado pelo Congresso Nacional. Olha então, nós temos no Brasil um instituto, uma estrutura procedimental que vai estabelecer 2 fases necessárias para que o tratado internacional possa ser concluído. Vejam, eu preciso que o presidente da República celebre o tratado e eu preciso do referendo do Congresso Nacional. Então, eu já te digo de plano que no caso brasileiro, trata-se em regra geral de classificar os nossos tratados como bifásicos, tá? Eu falo regra geral porque existe aqui a possibilidade, e a Constituição assim estabeleceu, de também alguns tratados serem classificados como unifásicos. Vejam, eu disse há pouco para vocês que o tratado unifásico é aquele tratado que tem a pretensão, né, de um procedimento só já dar como concluído a sua execução, o seu processo de formação. Tá? Na nossa Constituição Federal, como eu ressaltei aqui, o artigo 49, inciso 1º, fala que todos os tratados têm que ser referendados pelo Congresso Nacional, caso sejam onerosos ao Estado brasileiro. Pois bem, então a pergunta que ficaria é, e se não fosse oneroso, o que faríamos? Bom, se não for oneroso, o simples ato do presidente da República em celebrá-lo já é suficiente para dar por concluído o processo de formação dele. Perceberam bem? Mas aí você poderia me perguntar, Hugo, que história é essa de oneroso? O que é isso? Né? Seria só os tratados internacionais que exigiriam o Brasil gastar, né, dispor de recursos financeiros? Não, tá, galera? Quando nós falamos em tratados onerosos, nós estamos falando de tratados que vão gerar obrigações, deveres para o Estado brasileiro, que vão então exigir dele uma conduta tal que leve à necessidade de modificar as prescrições internas. Então, basicamente, todo tratado que exigir uma conduta do Estado diversa vai ser classificado como oneroso, tá? Não só aqueles de cunho financeiro. Exemplo que eu te daria, vejam só a questão da própria Convenção de Viena, que eu citei no videoaula passada, né? O Tratado de Viena, a Convenção de Viena sobre os Tratados Internacionais, vai estabelecer do Brasil uma conduta, né? Uma conduta essa que, obviamente, vai gerar um ônus ao Estado brasileiro. Bom, e aí você poderia me perguntar, Hugo,
então todos os tratados vão gerar ônus ao Brasil, tá? Em regra não, senhores. A doutrina aponta, e o que poderia ser aplicado ao caso brasileiro, três modalidades de tratados internacionais que não seriam onerosos e, por sua vez, né, poderiam ser dispensados de avaliação pelo Congresso Nacional. A primeira modalidade seria os acordos interpretativos, tá? O que seria um acordo interpretativo, um tratado interpretativo? É basicamente um tratado que é celebrado para interpretar prescrição de um tratado que já existe. Então vejam só, na realidade, não se criou um novo tratado com novas obrigações. Na verdade, já existia um tratado com obrigações, né? E você celebra outro tratado apenas para dar melhor interpretação ao cumprimento do tratado anterior, tá? Nessas situações, então, nós chamamos esse tratado ou acordo internacional de um acordo meramente interpretativo, tá? E nele, então, só a anuência do presidente da República já seria suficiente para que ele pudesse ser declarado como concluído. Outra modalidade que nós poderíamos apontar aqui são os acordos ou tratados complementares, que são basicamente, tá, tratados que pretendem complementar um tratado já existente. Então, você já tem um tratado estabelecendo as regras, os procedimentos, as obrigações, os deveres, os direitos das partes, né? E você celebra o tratado simplesmente para complementar aquele já existente. A doutrina, então, entende que nessas situações o fator oneroso já está previsível, já está prescrito. E o que teria que se fazer era apenas a ratificação, né, ou a celebração pelo presidente da República como fator necessário à sua conclusão, né? E por fim, senhores, ainda existem os tratados ou acordos que nós chamamos de modus vivendi, que são o quê? Basicamente são tratados com a apresentação ou a prescrição de uma proposta de um tratado futuro. Então, na realidade, é um tratado que vem só para apresentar para nós um conjunto de intenções, um conjunto de propostas, né, para posteriormente ser sim vinculado a um tratado internacional futuro a ser celebrado, né? Então, quando nós falamos em um tratado de modus vivendi, nós estamos falando basicamente de um tratado que é uma proposta de conciliação, negociação futura, né? Se ele é uma proposta futura, se ele tem uma perspectiva futura, ele não gerou nenhuma obrigação que não é uma declaração de boa vontade das partes. Dito isso, né, apenas a manifestação do presidente é suficiente para dá-lo como concluído. Tranquilo, senhores? Deram para entender muito bem essa diferença entre ambos na sua classificação, aplicando-se, né, ambos os casos aos tratados brasileiros. Pois bem, concluída então essa classificação, nós poderíamos entrar na classificação quanto à estrutura de execução, tá? Basicamente aqui, o que se pretende classificar os tratados internacionais no processo de execução, de cumprimento deles. Então, vejam bem, eu já celebrei o tratado, ele já entrou em vigor, né? E ele, então, vigorando, sendo executado, cumprido pelas partes, né? Nós temos essa classificação quanto à sua execução em sua estrutura, tá? E aí a doutrina nos apresenta duas modalidades também. Ele nos fala em tratados mutalizáveis e tratados não mutalizáveis. Bom, o que é isso, Hugo? Basicamente, os tratados mutalizáveis são aqueles tratados internacionais que, se somente uma das partes, né, pode ser várias partes, mas se somente uma delas deixar de cumprir o tratado, deixar de obedecer às suas prescrições, respeitá-lo,
tá? Ele compromete todo o cumprimento do tratado por todos, tá? Então, os tratados classificados como mutalizáveis são aqueles tratados internacionais que, para vigorar, para se manter, ele precisa que todas as partes que o celebraram, que estão comprometidos com ele, o cumpram. Se uma das partes, apenas uma, não precisa ser, né, todos ou a maioria, se apenas uma parte não cumprir, então, senhores, este tratado será classificado como de mutalizável, né? Pois bem, os não mutalizáveis é o antagonismo a essa prescrição, né? Então, o tratado que, mesmo uma ou várias partes não o cumprirem, se ainda assim ele puder ser continuar a ser executado, nós vamos falar que ele é não mutalizável. Perfeito, senhores? Bom, para seguir em diante, então, nós temos uma outra classificação muito importante que nós chamamos de quanto à natureza da norma, tá? Essa classificação, ela tem a pretensão de analisar o conteúdo do tratado internacional. Em especial, tá? Quais normas de conduta ou quais espécies de normas de conduta este tratado vai impor, tá? E aí a classificação é a seguinte: se o tratado for classificado como tratado-lei, tá? É porque a natureza da sua norma é uma natureza abstrata, né? Que não tem um direcionamento específico. É a natureza de norma que vai gerar direitos e obrigações idênticas a todos os destinatários dela. Vejam que por isso que a gente fala que é tratado-lei, tá? Por quê? É um tratado que vai, olha, estabelecer uma regra de conduta que se aplica a todos, sem distinção. Então, todos que celebrarem aquele tratado internacional estão obrigados a cumprir os termos do tratado como se fosse uma lei. Da mesma forma que todos nós, né, somos obrigados a cumprir o Código Penal, o Código Civil e daí por diante, tá? Percebam que a outra classificação, a outra modalidade, seria os tratados contrato. Os tratados contrato seriam aqueles tratados que se assemelham aos contratos na esfera civil. Por que se assemelham? Porque nos contratos da esfera civil, nós sabemos que ele vai fixar uma relação jurídica, tá? E vai exigir das partes envolvidas obrigações diferentes, né? Imagina a seguinte situação: Hugo vai em uma concessionária e compra um veículo. Ao comprar este veículo, Hugo vai celebrar um contrato com a concessionária. Este contrato vai prescrever obrigações distintas. Então, Hugo vai entregar um dinheiro, né, um valor em espécie, e a concessionária vai me entregar um veículo. Percebam, então, que eu estou diante de um contrato convencional. Na esfera internacional, nós temos, então, os tratados contrato, que são basicamente aqueles tratados internacionais que vão gerar, né, obrigações distintas entre as partes. Dou um exemplo para ficar muito claro para vocês. Imagine que o Brasil celebra um tratado internacional com a China para que nós possamos entregar a eles um número X de toneladas de minério de ferro por ano. Vejam só, este tratado internacional ele tem obrigações diferentes. O Brasil vai ter que entregar à China um minério de ferro, né? E a China, por sua vez, vai ter que nos entregar algo, né? Muito provavelmente dinheiro. Percebam, então, que a relação aqui, obrigacional, jurídica, ela é diversa, ela é diferente uma da outra. E elas vão se unir para estabelecer a confecção do tratado internacional e as obrigações entre eles. Bom, por fim, nós temos a classificação contra a possibilidade de adesão. Pessoal, prestem muita atenção nesse instituto, tá? O que é a adesão dentro da esfera do direito internacional e em especial dos tratados internacionais? A adesão é um instituto que autoriza
um Estado, organização internacional, a ingressar num tratado internacional que já está em vigor. Vou explicar isso com mais cuidado para vocês. Imagine a seguinte situação, né? Brasil, Argentina, e Paraguai e Uruguai celebram um tratado internacional constituindo o Mercosul. Não é isso que ocorreu? Imagine então que, posteriormente, como de fato ocorreu, a Venezuela se manifestou interessada em ingressar no Mercosul. O que ocorreu? Ela ingressou. Ingressou porque este tratado internacional permitia a adesão, o ingresso de novos membros ao tratado, né, que não participaram da sua negociação e celebração. Olha, a Carta das Nações Unidas é um exemplo de um instituto de adesão. Lá, em meados da Segunda Grande Guerra Mundial, quando começou a se negociar a Carta, até a sua conclusão em São Francisco, em 1945, tá? Quem assinou originariamente essa Carta, quem concluiu os trabalhos dela e a promulgaram, né, foram um pouco mais de 50 estados. Hoje, nós temos praticamente quase 200 estados dentro da ONU, né? Então, quase 3/4, né, dos membros atuais da ONU, um pouco menos que isso, aderiram à Carta das Nações Unidas. Eles não participaram das negociações, eles não foram originariamente membros das negociações e da ratificação do tratado, mas futuramente viram que era interessante participar da ONU, né? E então aderiram ao seu tratado internacional constitutivo. Bom, então compreendendo o que é adesão, fica fácil você compreender a classificação. Por quê? Nós classificamos os tratados quanto à adesão em abertos e fechados, além do que chamamos de misto, tá? Veja só, os abertos são aqueles tratados internacionais que não impõem qualquer requisito, tá? Permitindo que qualquer um que manifestar interesse pode aderir ao tratado. Os fechados, ou classificados como fechados, são aqueles tratados internacionais que não permitirão que ninguém possa aderir a ele após a sua entrada em vigor. E o misto seria aqueles tratados internacionais que permitiriam a adesão, mas estabelecendo algum requisito para que o Estado possa aderir, tá? Te dou um exemplo da própria Carta das Nações Unidas, né? A Carta das Nações Unidas exige que os Estados que forem aderir à Carta manifestem a sua abdicação de resolver os seus conflitos pelo uso da força, pelo uso da guerra, né? Então a Carta fala que tem que ser Estados amantes da paz. Se você se declarar como algo desta natureza, então você pode fazer parte dela, né? Sem problema algum. Percebam que eles vão estabelecer algum requisito. Se o Estado cumprir esse requisito, ele faz parte. Caso contrário, ele não poderá aderir ao tratado internacional. Senhores, é isso, tá? As principais classificações que a doutrina nos apresenta. Mais uma vez eu queria agradecê-los, né? E vamos em frente. Um abraço.